Seabra, tudo bem? Boa noite. Foi um clássico que você esperava? Foi surpreendido, de certa forma, por ter que mexer a equipe no intervalo? E as mudanças? Gostaria que você comentasse sobre as mudanças que você fez de cara para entrar no jogo. Boa noite. Boa noite. Bom, fizemos as mudanças primeiro porque nós estamos num processo aí de preparar e incorporar os jogadores que chegaram aí durante a janela, tá certo? E todos os jogadores que, a partir do momento que eles pudessem jogar 45 minutos, eles iniciaram o jogo. Então, a gente precisava, o Wallace já tinha apresentado a evolução do nível de performance dele em treino e já tinha ganho alguma minutagem de jogo, e a gente avaliou que ele teria condição de fazer esses 45 minutos. E a troca foi no sentido de elevar de novo a intensidade do time, né? O Romero vem com mais ritmo. Né? E no final do primeiro tempo a gente teve uma queda de intensidade, também de hábito das rotinas que a gente tem que fazer, dos movimentos para marcar. Então era muito importante a coletiva. Para terminar jogadas, não fomos felizes em algumas escolhas, mas roubamos algumas bolas com a defesa aberta, podendo progredir e gerar algo claro. E no final do primeiro tempo, o Atlético começa a achar mais a construção com os volantes, quebrar a pressão por dentro e desdobrar para o lado oposto. Então, nós sofremos também com o equilíbrio do lado oposto, fomos empurrados para trás e nessa alternância de domínio e de presença territorial no jogo, o Atlético termina o primeiro tempo superior. Então, ajustamos alguns mecanismos e colocamos energia, porque era um jogo de alta intensidade, jogadores frescos. Então, as trocas aí de intervalo foram nesse sentido. A entrada do Juan também, a gente buscou variar o ponto de profundidade. A gente tinha profundidade com o Caio e com o Lautaro numa formação de 1 e 2 no meio, e no intervalo a gente muda ela para uma formação de 2 e 1, para que a gente pudesse achar um pouco mais de passes interiores na construção, que no primeiro tempo estava difícil. Conseguimos alguns, o Zé Ivaldo conseguiu um ou dois passes nesse sentido e conseguimos quebrar a pressão. Um início de segundo tempo ainda com mais posse e presença do Atlético, mas com pouca criação clara. Nós conseguimos defender bem a área e o fundo de campo quando foi necessário. E depois tivemos uma alternância de novo de domínio no jogo, tivemos mais presentes do meio para o final do segundo tempo e tivemos uma chance muito boa, né? Um movimento aí de facão, de ruptura do Arthur, e o Everson foi feliz em fazer uma defesa difícil, uma bola que já desviou. Então, em relação às chances criadas, entendo que nós tivemos aí um certo equilíbrio, embora o Atlético tenha tido mais posse de bola no jogo. Foi uma posse de bola que circulou muito por trás e muito mais perto do seu gol do que do nosso, né? Então, enfim, um jogo difícil. Entendo também que esse projeto do Atlético tem um pouco mais de longevidade já, e nós estamos, durante a temporada, fazendo um processo vamos dizer, de incorporação de jogadores, né, que foi importante, né, um aporte e tal, mas que exige um pouco de tempo para que todos se sintam familiarizados e possam fazer todos os movimentos e possam se conhecer, tanto para defender quanto para atacar, a gente entender as melhores características de cada um para potencializá-los, né? Então, se vocês forem ver, as equipes aí com um trabalho mais longevo de elenco estruturadas, de uma temporada para outra, trocam 3 ou 4 jogadores no final da temporada, né? Nós trouxemos 7 jogadores na janela durante a temporada, estamos fazendo todo esse trabalho enquanto estamos jogando. Então, é normal que tenha oscilação de desempenho individual, que tenha oscilação de desempenho coletivo, mas, repito, diante de um desafio grande hoje, enfrentamos uma equipe qualificada, organizada, muito bem treinada também, nós conseguimos, em boa parte do jogo, também ter o domínio e gerar perigo e criar boas chances. Então, claro que a gente sempre almeja a vitória, mas é um ponto que nós temos que valorizar. Você abre até em cima disso, o calendário brasileiro, né? Não dá para respirar muito. O Cruzeiro sai de um clássico, um jogo tão pesado como esse, mas já tem o Boca na quinta-feira, uma competição diferente, eliminatória,
Bomboneira. O que dá para pensar nesse jogo? Como vai o Cruzeiro para esse jogo? Você acha que vai mais fortalecido depois desse empate? Ou é um jogo que dava para ter feito mais? Qual que é a sensação que vai o Cruzeiro para esse jogo? Nós sempre vamos procurar fazer melhor. Mesmo os jogos que a gente ganha, a gente tem que entender os pontos que a gente pode fazer melhor e os jogos e os pontos que nós fomos bem, né? Precisamos também analisar muito bem o contexto do jogo, o cenário do jogo, o que funcionou coletivamente bem e que pode ser repetido, o que precisa ser ajustado ou mudado, entender muito bem como joga a equipe do Boca para montar um plano estratégico que seja útil e eficaz, e a partir daí considerar também as opções que nós temos de elenco, e nós estamos crescendo nesse sentido, né? Então, hoje tivemos uma entrada de início do jogo do Vidalba novamente, do Kaique, o Wallace iniciando. Num jogo desse patamar, colocamos o Vitinho no jogo, porque ele domina muito bem as rotinas, e era um momento do jogo que tinha alternância de domínio, as duas equipes quebrando marcação uma da outra, e as duas equipes também errando o lance de construção e oferecendo contra-ataque. Então, um jogador que sabe fazer a função ali pelo lado esquerdo, e de perna muito rápida também, dinâmico, né? Então, tivemos uma entrada importante também do Arthur no jogo de hoje. Então, eu acho que, apesar de não vir os 3 pontos, vem muitas vitórias em pequenas batalhas e que nos fortalece enquanto grupo e nos prepara para os próximos desafios. Então, a gente vai fazer esse processo de preparar o jogo do Boca com muito critério, que é analisar coletivamente esse jogo, analisar individualmente esse jogo, analisar muito bem a equipe do Boca e, a partir daí, conceber e emerger as soluções estratégicas de movimentos, de estrutura e dos jogadores que podem iniciar. Seabra, ainda nessa questão do clássico, de novo o Atlético espetando ali a Arana, o Scarpa, dando muita amplitude ao campo, talvez até repetindo uma atuação que teve lá naquele jogo da Arena. Qual foi a sua maior dificuldade para evitar isso e fazer um jogo melhor, principalmente no segundo tempo? Nos momentos em que nós fizemos as abordagens desses jogadores que estavam em amplitude com os laterais e mantivemos o meio fechado, nós tivemos sucesso. Nos momentos em que os médios saíram para fazer essa amplitude, nós tomamos quebra direto por dentro ou fora dentro. Então, é um ponto de correção importante, ajustamos essa leitura e conseguimos neutralizar muito mais no segundo tempo. Isso fez com que o Atlético, ao invés de verticalizar pelo lado do Scarpa, tivesse que circular a bola por trás muitas vezes, nos permitiu subir pressão. Em alguns momentos geramos constrangimento, em outros momentos eles acabaram circulando pelo lado contrário, e por isso que eles tiveram mais posse, porque na verdade eles tiveram mais dificuldade de jogar por dentro do bloco no segundo tempo e tinham que rodar por trás, né? Algumas vezes ele conseguiu, né, com engano, a gente fala com quebra de pé, achar um apoio de circulação por dentro, e eles conseguiram inverter o jogo, mas a leitura nossa e controle do lado oposto da zona fraca, ela ainda não está totalmente afinada, mas ela melhorou bastante. Então, nós conseguimos neutralizar, às vezes numa altura mais vantajosa para a gente, às vezes mais baixo, perto da nossa área, mas, em geral, nós conseguimos neutralizar muito bem. Então, passou por esse ajuste do mecanismo, acho que gerou esse tipo de dúvida, mas, volto a dizer, acho que, nesse momento, existe ainda um processo de adquirir o domínio de todas essas rotinas aí. Seabra, o primeiro tempo o Cruzeiro pressionou bastante, né, o ataque, pressionando a defesa ali do Atlético, e um segundo tempo que parece que não funcionou muito bem isso, né? Mudou realmente, ou é uma questão física que os jogadores sentiram para a segunda etapa, ou o Atlético mudou, foi uma mudança de postura em relação ao jogo? O que aconteceu em relação entre o primeiro tempo do Cruzeiro e o segundo? E também, na última mudança, você coloca o Marlon no lugar do Vidalba na zaga, né? E, enquanto o Atlético tinha acabado de colocar o Davidson, que chegou, um jogador alto na área.
O que você pensou, o que você tentou com essa mudança do Marlon no finalzinho, atuando como zagueiro ao lado do Zé Ivaldo? Não, essa mudança é porque o Vidalba estava com cãibra nas duas pernas, não aguentava mais. Nós optamos pelo Marlon, que está mais acostumado com a nossa forma de atuar, um momento de reta final do jogo, né? Em alguns momentos já fez zagueiro quando precisou, ou com 3, naquele momento seria com 2, mas é um jogador que tem leitura e tem qualidades defensivas para fazer isso. Em relação ao segundo tempo, acho que é exatamente a minha resposta da última pergunta. O Atlético ele acabou circulando a bola mais por trás, pela sua linha defensiva, pela frente do nosso bloco, e teve mais posse de bola. Nós, em muitos momentos, não tivemos a leitura de fazer as subidas de pressão no tempo necessário, seja da primeira pressão, seja do jogador que salta para cobrir a primeira pressão. Então, em alguns momentos, os volantes conseguiram receber essa bola por dentro e dar uma sequência rápida no jogo. Então, acho que é isso, é uma questão muito de leitura para o tempo, para o espaço, a primeira pressão ser muito agressiva, e esse é uma forma de jogar que exige bastante intensidade, e também existe uma alternância na intensidade nesse sentido. E eu falei para os jogadores que no momento que conseguiu recuperar a energia um pouco no jogo, foi possível, teve uma paralisação, que voltasse a agredir mais alto, e nos momentos que sente que está em desvantagem, que não consegue ser eficaz quando sobe a pressão, faz um bloco médio alto e parte dali. Então, essa alternância da altura do bloco, ela também é algo estratégico e teve essa orientação na preleção e também no intervalo, em função do nível de energia no jogo, porque é muito difícil manter toda hora o nível de intensidade para sprintar, fazer subida de pressão, né, seguidamente o tempo inteiro. Então, faz parte do time ter essa maturidade de entender os momentos que precisa compactar e manter num bloco médio, para depois, no segundo momento, voltar a fazer a subida também. Seabra, o Cruzeiro aí vem de 2 partidas em casa, uma mesmo sendo Cariacica, a gente viu a questão do gramado, hoje no Mineirão o gramado melhor, e o Cruzeiro por 2 vezes perdeu essa oportunidade de entrar ali no G4, foi surpreendido, perdeu, né, por Fortaleza, que hoje é o segundo colocado, hoje esse empate com o Atlético Mineiro, que é um time que está mais ali para o meio de tabela, fazer para o Cruzeiro, a gente sabe também da importância do próximo jogo, tem Sul-Americana, mas como é que você analisa, o que você pretende fazer para o Cruzeiro conseguir essa retomada aí no Campeonato Brasileiro, porque está muito próximo ali do G4, que garante, por exemplo, uma vaga direta para a Copa Libertadores? Nós precisamos continuar trabalhando no sentido de melhorar a sincronia dos nossos movimentos defensivos, ofensivos, continuar promovendo o desenvolvimento e a compreensão dos jogadores do grupo como um todo em relação a essas situações, e aproveitar os desafios que os jogos nos colocam para desenvolver repertório de soluções que podem ser úteis para os jogos seguintes, que possam ser mais eficazes. Então, ou seja, continuidade de trabalho, com dedicação, né, com inteligência, para se continuar promovendo uma melhora da equipe. Isso daí é dessa forma que a gente faz. Então, tem algumas coisas que são mais padrão, no sentido da nossa forma de organizar o jogo, e tem coisas que exigem da gente, seja para atacar ou para defender, adaptações que são estratégicas para cada jogo. Então, quando um adversário coloca uma determinada dificuldade, ou pela estratégia em si, ou por uma qualidade individual que traz algum tipo de problema, a gente precisa aprender com isso, desenvolver uma ferramenta e colocar essa ferramenta na nossa caixa de ferramentas. Então, esse é o processo que pode fazer e que vai fazer a gente continuar evoluindo para buscar resultado. Porque resultado a gente sempre deseja. O que vai fazer a gente atingir o resultado é a gente enriquecer o nosso jogo, é a gente melhorar como equipe e a gente promover o desenvolvimento dos jogadores. O caminho é trabalho. Seabra, Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Eu queria saber de você o seguinte: existe, no seu entendimento, às vezes, uma outra forma
de posicionamento em relação aos atacantes, que eles possam ficar mais próximo da área? O Dineno é um jogador mais de área, o Caio Jorge, sinto que tem saído muito da área para poder buscar o jogo, e tempo atrás também o Rafa Silva era um jogador que jogava um pouco mais deslocado. Dentro da sua forma de enxergar, existe um outro modelo que o Dineno possa ficar um pouco mais na área, às vezes o Caio Jorge um pouco mais na área, com menos preocupação, vamos dizer assim, de recomposição, e sim definir o jogo? Perfeito, acho que é uma questão válida. Nós voltamos no segundo tempo com o Dineno centralizado, justamente para dar profundidade para a equipe em todas as fases do jogo, seja na construção, né, na saída de bola lá atrás, seja numa fase de construção mais avançada, seja para atacar a área, realmente quando nós pudéssemos ter ruptura por fora, gerar oportunidade de cruzamento. Então, eu concebo sim essa possibilidade, tanto que eu fiz ela já no intervalo. Agora, ele ter presença diária o tempo todo depende da equipe empurrar o adversário também. Então, aí já não é uma questão só do posicionamento dele, mas é uma questão da imposição da equipe que permita ele estar mais perto do gol. Mas ele entrou com essa ideia, assim, no segundo tempo do jogo, né? Nós passamos muito tempo sem ter centroavante, em função da lesão do Dineno. Tínhamos que oportunizar os jogadores e exigiria um tempo de adaptação para os nossos atacantes gerarem as rotinas de como fazer movimentos para criar chance de gol sem centroavante. E aí, à medida que os jogos foram passando, que o tempo foi passando, isso foi acontecendo. Então, a gente foi vendo os movimentos do Veron, os movimentos do Arthur, né? E agora, nesse momento, nós temos de novo centroavantes à disposição e temos, assim, em alguns momentos, algum tempo para treinar, em outros não. Então, é um processo da gente construir de novo esse tipo de variação para que a gente seja efetivo. Então, nós tivemos algumas rupturas, uma que foi um movimento de ataque do Matheus Pereira pelo meio espaço da área do lado esquerdo, tivemos uma do Matheus Henrique do lado direito, e aí com esse é o tipo de situação que ter um centroavante pode beneficiar bastante a gente, porque ele faz o primeiro movimento de definição, pode gerar vantagem ou pode atrair defensor e aí gerar espaço para quem vem de trás aparecer por uma bola cavada ou por uma bola no pênalti, ou se o centroavante for para o segundo pau, uma bola no primeiro pau no canal. Então, de novo, toda vez que nós alteramos isso impacta no sistema também, e sempre esse tipo de situação, ela vai exigir um pouco de treino para que todo mundo saiba utilizar as vantagens de uma forma apropriada. Seabra, duas questões. Tem alguma possibilidade no seu plano de jogo de Arthur Gomes e Lautaro Dias jogarem junto? E a segunda, a entrada do Wallace, ela tem a ver também com a estatura da equipe, visto que o Cruzeiro só tinha o Zé Ivaldo com a estatura maior, né? Não, acho que foi algo, um ponto positivo nesse sentido, a estatura do Wallace, mas não foi o critério para que ele fosse utilizado hoje. O critério para que ele fosse utilizado hoje é que ele é um jogador qualificado, experiente e importante, muito efetivo para distribuir, para defender, tem as qualidades dele, e ele trabalhou até o ponto que ele tinha condição de jogar 45 minutos. Então, nós precisamos oportunizá-lo, né, para avaliar o mérito interno e a melhor forma de utilizá-lo e condicioná-lo para jogos importantes em que ele pode também ter uma participação importante. Então, faz parte desse processo de acomodação e integração, reacomodação e integração do elenco como um todo, que é um elenco que está se reconfigurando, tá certo? Então, existe uma fase que foi preparar esses jogadores, né, equilíbrio muscular, nível de força, está clinicamente sadio. Tem uma segunda parte que foi preparar os jogadores que chegaram do ponto de vista de condicionamento de jogo, e isso envolve a questão técnico, tática, física, condicionamento de jogo, envolve todas essas vertentes mentais, entender o jogo que a gente faz, estar familiarizado com o jogo que a gente faz.
e a partir daí começar a condicioná-los com o jogo, com minutagem. Então, cada um deles passou por esse processo e chegou a essa fase para o Wallace, chegou esse momento em que ele tinha condição de jogar 45 minutos. E aí, a partir daí, temos vários jogadores entrando e desempenhando, e qual que é a próxima etapa? É a gente avaliar e entender aonde cada um pode render melhor, oportunizá-los nesse sentido, e em função do mérito também fazer os ajustes eventuais que a gente tem que fazer, inclusive de estrutura, né? Porque a estrutura da equipe ela pode ser muito bem ajustada para alguns jogadores, mas não para outros, e a gente vai ter que ajustar a estrutura da equipe em função do mérito individual, para que aqueles que estejam desempenhando melhor joguem. E é claro que também existe, nessa interação dessa gestão de oportunidade, as características de cada jogo. E nós podemos também ajustar forma de jogar, agressividade ou altura de bloco, ou inclusive estrutura posicional, em função da estratégia de cada jogo também. Tá certo? Boa noite, Seabra. João Vitor Pena, no ataque. O William, ele foi uma dúvida para a partida durante alguns primeiros dias ali, por conta, né, do jogo lá contra o Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da condição física dos atletas, né, do próprio William, desse processo que ele passou por essa semana para ser titular hoje novamente, né? E também um pouco pensando no jogo contra o Vitória, que vai ser entre dois jogos contra o Boca Juniors, né, que é um grande confronto aí da Sul-Americana, se vai ter alguma chance talvez do Cruzeiro poupar nesse confronto fora de casa com o Vitória. O que a gente pode falar nessa questão física mesmo, de rotação de elenco? O William ele teve um incômodo no último jogo e foi para o jogo e durante o jogo voltou a sofrer esse incômodo. Nós optamos por preservá-lo para oferecer um tratamento que lhe desse segurança para jogar esse jogo de forma plena, e foi isso que aconteceu. Então, do ponto de vista físico, ele está muito bem condicionado, as métricas dele são de alta intensidade. Então era mais uma questão desse incômodo aí tá resolvido, foi o que aconteceu, e não tive problema, não tive dúvida com a escalação dele. Em relação ao jogo do Vitória, é muito cedo para falar, quer dizer, o nosso foco, temos um grande desafio contra uma grande equipe na casa dela, né? Um jogo que exige muito técnica, taticamente e mentalmente. Então, o nosso foco é totalmente no Boca Juniors a partir de agora. Vivemos um jogo de cada vez. E, passado o jogo do Boca Juniors, vamos fazer a melhor avaliação e tomar as decisões para o jogo do Vitória.